Olá, como vão? Tudo bem? Vamos prosseguir com nossos estudos matemáticos. Hoje nós vamos falar sobre potências com expoente fracionário. Então, a primeira coisa que deve ficar claro é que, como nós vimos quando o expoente não era fracionário, potências, por exemplo, em que a base era igual a zero, o expoente não era fracionário, o resultado sempre é zero. Não é isso? Se a base for zero, o resultado da potência é zero. Claro, nós falamos que 0 elevado a zero, isso aqui a gente não considera, tá certo? Mas, não sendo esse caso, se a base for zero, o resultado é zero. Não importa qual é o expoente aqui, certo? Se eu colocar o número maior que for, 3.850, não importa, o resultado é zero. Independente do expoente, se a base é zero, o resultado é zero. Com exceção, 0 elevado a zero. Também falamos que 1 elevado a qualquer expoente, não importa qual expoente, por maior que seja o expoente, se eu colocasse 8.000 aqui, o resultado sempre seria 1. Certo? Isso vai continuar valendo quando o expoente for fracionário. Então não importa o expoente. Ainda que o expoente seja uma fração, não é? Aqui no caso, ó, se a base é zero, não importa qual expoente, o resultado será zero. E se a base é 1, não importa qual expoente, o resultado será 1, ainda que esse expoente seja fracionário, tá bom? Então, primeira coisa, para ficar claro que isso aqui a gente vai usar nos exercícios, certo? Ponto 1. Agora, vamos entender, né, o que significa matematicamente, o que significa isso aqui, por exemplo? Isso aqui para matemática, uma potência com expoente fracionário, é simplesmente uma forma diferente de escrever um número escrito em forma de radical. Tá? Essa forma aqui, esse número escrito em forma de potência, porque veja, você pode escrever o 8 em forma de potência, se você quiser. O 8 em forma de potência é 2 ao cubo. Isso aqui é o número 8. Só que ele está escrito em forma de potência. Isso aqui também é o número 8. São formas diferentes de escrever o mesmo número. Para matemática, tanto faz. Se você escreve o 8 dessa forma, ou se você escreve dessa forma. Você está escrevendo o mesmo número, só que usando notações diferentes para escrever o mesmo número. Formas diferentes de escrever o mesmo número, tá certo? Então, uma forma diferente de você escrever, por exemplo, isso aqui, ó, esse número aqui, por exemplo, raiz quadrada de 64. Isso aqui é o número 8. Né? O próprio 8 que eu poderia ter escrito como 2 ao cubo, também pode ser escrito assim. Tá? Eu estou escrevendo formas diferentes. Eu estou escrevendo o mesmo número de formas diferentes. Então, se eu tivesse esse número aqui, ó, não a raiz quadrada, mas a raiz quarta de 8, esse número aqui, a raiz quarta de 8, não a raiz quadrada de 64, a raiz quarta de 8 pode ser escrito dessa forma. Tá bom? Nós vamos ver como. Então, o que você precisa entender aqui é que nós estamos apenas escrevendo o número de forma diferente. Se a potência tiver expoente fracionário, isso significa um radical. Eu posso escrever isso aqui na forma de radical. Eu estaria escrevendo o mesmo número. Como? Como que eu faço isso? Eu escrevo radical, essa base continua aqui agora dentro do radical, é o radicando, o que era base na potência, fica sendo radicando, né, no radical. E aqui, essa fração aqui, ó, que está no expoente, nós vamos fazer o seguinte: o denominador da fração será o índice do radical. E o numerador da fração será o expoente do radicando. Simples assim. É somente isso. Não tem dificuldade nenhuma em você reescrever uma potência com expoente fracionário em forma de radical.
tem dificuldade nenhuma. Esse número aqui, 4, que está no denominador, será o índice do radical. E aquele número que está lá no numerador vai ser o expoente do radicando. Na forma do radical, será o expoente do radicando. Só isso. Claro que esse 2 ao cubo aqui é 8. Eu poderia escrever isso aqui assim. Raiz quarta de 8. Então, está vendo? Como eu tinha dito antes, raiz quarta de 8. Se eu quiser, eu escrevo dessa forma. E passar daqui para cá também é fácil. Nós vamos ver isso. Não há dificuldade nenhuma. Tá certo? O que você precisa entender é que para matemática, um número com um expoente em forma de fração simplesmente é uma maneira diferente de escrever aquele mesmo número em forma de radical. Tá certo? É como se eu tivesse assim, ó. Eu posso escrever isso aqui em forma de radical se eu quiser. É isso aqui. Certo? Posso escrever também esse número 8 em forma de potência. É assim. Então, para a matemática, um número cujo expoente é uma fração pode ser escrito, ou isso aqui é uma outra maneira de escrever um número que seja um radical. Tá certo? É simplesmente isso. Não tem dificuldade. Até se você quiser, uma forma de para você não confundir, o denominador fica aqui ou fica aqui. Agora eu não me lembro se o denominador do expoente é o índice do radical ou se é o expoente do radicando. Para você não fazer essa confusão, você pode pensar assim. Só uma maneira de você lembrar, né? Nessa forma de escrever aqui em forma de potência, o denominador está mais próximo da base, certo? O denominador da potência, o denominador do expoente, aqui eu tenho o expoente, o denominador ele está embaixo, portanto ele está mais próximo da base. E o numerador ele está acima, quer dizer, ele está um pouco mais distante da base. Esse que estava mais distante da base, passou a ficar mais próximo quando eu escrevo na forma de radical. E o 4 que estava mais próximo, que está embaixo, né, está mais próximo da base, ele passa a ficar mais longe do que era a base antes, tá certo? Só isso. Então aqui, ó, por exemplo, esse aqui. Já sei, já aprendi, você já entendeu que quando você tem uma potência cujo expoente é uma fração, você pode escrever isso em forma de radical. É uma forma diferente de escrever isso aqui. Uma forma diferente. Então, o 2 que está na base fica aqui. E agora, o 5 que está embaixo, no denominador, portanto, está mais próximo da base, ele vai ficar mais longe. Quem estava perto vai ficar longe. E quem estava mais longe, o número 3, vai ficar mais perto. Pronto. Isso é a mesma coisa que isso. São formas diferentes de escrever o mesmo número. Tá? Não precisa ficar perplexo com isso. Formas diferentes de escrever o mesmo número. Só isso. Tá bom? Claro que isso aqui, se você quisesse, podia colocar um 8 aqui, como eu fiz aqui, né? Podia escrever raiz quinta de 8. Isso aqui é raiz quinta de 8. Simples assim. Tá? Esse número aqui, ó. Aqui é a mesma coisa. Vou escrever em forma de radical. Quem está perto fica longe. Quem está longe fica perto. Só que aqui eu não preciso escrever nem esse 2, nem esse 1. Certo? Não preciso. Aqui eu posso simplesmente escrever assim. Raiz quadrada de 3. Isso aqui é raiz quadrada de 3. É uma maneira diferente de escrever a raiz quadrada de 3. Né? Eu não preciso. Quando o índice do radical for 2, eu não preciso escrever esse índice, tá certo? Não preciso, a gente nunca escreve. Já está implícito. Se você não escreve número nenhum aqui no índice, né? Se o índice não estiver escrito, significa que existe índice. Apesar de não estar escrito, ele existe. E é 2, vale 2, tá? Mesma coisa que uma potência com expoente igual a 1, você não precisa escrever, tá? Esse número aqui ele tem expoente, é expoente 1, não está escrito expoente a 1, tá bom? Então, isso aqui, 3 elevado a 1 meio, é uma forma diferente de escrever a raiz quadrada de 3. Isso aqui é a raiz quadrada de 3, tá certo? Se eu quisesse escrever a raiz quadrada de 5, eu podia escrever assim, ó. A raiz quadrada de 5, eu posso escrever assim, ó. 5 elevado a 1 meio. Raiz quadrada de 64. Raiz quadrada de 64, eu posso escrever assim, ó. 64 elevado a 1 meio. Formas diferentes de representar o meio. Para matemática, isso aqui é a mesma coisa que isso. Não tem diferença nenhuma, tá certo? Claro que isso aqui é o número 8. Não importa, isso aqui é o número 8. Escrito de outra maneira. Posso escrever o 8 assim, posso escrever o 8 assim, posso escrever o 8 assim, posso escrever o 8 assim. De todas essas maneiras aí. Tá certo? Não tem
Eu posso escrever o 8 de infinitas formas diferentes, certo? E esse número aqui? A raiz quarta de 4, certo? A raiz quarta de 4. Esse 1 aqui que vem para cá não precisa escrever, tá certo? E esse aqui? A raiz quinta de 7. A raiz quinta de 7. Mesmo número, tá? Isso é uma forma diferente de escrever isso. E se eu tiver isso? No lugar disso eu posso escrever isso. Uma potência com expoente fracionário. Não tem problema nenhum. Se eu tiver um radical, eu posso escrever como uma potência de expoente fracionário. Sem problema nenhum. Tá bom? E esse aqui? Mesma coisa. A base é um número decimal. Você pode escrever raiz quarta de 3 centésimos. Sem problema nenhum. Ah, claro, esse 3 centésimos, se você quiser escrever na forma de fração, também pode. Não faz diferença. Mas, enfim, tendo uma potência de expoente fracionário, você pode escrever um radical no lugar. É a mesma coisa. Tá bom? Então, basicamente é isso aí. Vamos ver algumas variações aqui interessantes para você entender. Eu poderia pedir para que você calculasse o valor de uma expressão. Por exemplo, esse aqui é tranquilo, né? 49 elevado a 1 meio, eu já sei que é uma maneira diferente de escrever a raiz quadrada de 49. Isso aqui é o número 7, escrito de outra maneira, né? Então isso aqui eu podia escrever assim, ó. Raiz quadrada de 49, que é 7. Esse é o número 7, escrito de outra forma. Raiz quadrada de 49, sem problema nenhum. Uma outra maneira de fazer isso aqui, a forma que normalmente esse aqui é muito fácil, você poderia fazer de cabeça. Você já sabe que quando o expoente é 1 meio é raiz quadrada. Se o expoente for 1/3, né, esse é a raiz cúbica. Isso aqui é a raiz cúbica de 5. Se o expoente for 1/4, é a raiz quarta. Não é? Você já sabe isso. Então, olhando para isso aqui, imediatamente você identifica como sendo a raiz quadrada de 49. Você já conhece de cabeça, já sabe que é 7. Não precisa nem escrever isso. A menos que o enunciado de um exercício peça a você escreva na forma de radical. Pronto, deixa assim, está na forma de radical. Não é? Mas se pede, calcule o valor dessa expressão. O valor dessa expressão é 7. Tá bom? Mas se você quisesse, como esse caso aqui é muito fácil, você faz de cabeça. Mas se você quisesse calcular o valor disso aqui de uma outra maneira, você poderia fatorar a base, como a gente costuma fazer nos outros vídeos de potência. A gente tem mostrado isso, né? Fatora a base, é uma boa estratégia. 49 é 7 ao quadrado. Só que o 7 ao quadrado está elevado a 1 meio. E aí o que você faz agora? Você vai aplicar a propriedade das potências, que nós já ensinamos nos vídeos anteriores, tá certo? Propriedade das potências. Aqui é uma potência de uma potência. E como é que você resolve? A propriedade que você aplica aqui. Quando você tem uma potência de potência, você multiplica os expoentes. Então, isso aqui vai ser 7 elevado ao produto desses dois números aqui. 2 vezes 1 meio. Isso aqui você simplifica, isso vai dar 1, né? Isso é a mesma coisa que 2 meios. Isso é 1. Portanto, isso aqui, ó, 7 elevado a 2 vezes 1 meio é 1. É uma outra maneira. Isso aqui é a mesma coisa que o número 7. Então, achei o mesmo valor. Tá certo? Fatorando a base. Normalmente é melhor você fatorar a base. Para não precisar fazer isso aqui, você pode fatorar logo a base. Geralmente é mais prático. Aqui eu já poderia fazer de cabeça. Não precisaria fazer isso. Tá? Mas outros números mais difíceis, que você talvez não conhecesse de memória o resultado, o cálculo, né, da raiz quadrada ou raiz quinta, normalmente é melhor você fatorar a base. Então vamos ver uns exemplos aqui, por exemplo. Aquele exemplo ali, 1024 elevado a 0,5. Olha, agora apareceu um número decimal aqui. Mas veja bem, todo número decimal exato é aquele que a parte decimal ela não é uma dízima, né? Não aparece, não é infinito. Então, esse número decimal aqui, você sabe que é um meio, isso aqui é metade, é um meio. Só que é a mesma coisa que escrever isso, ó.
Então veja que quando o expoente é um número decimal, é a mesma coisa que ter escrito uma fração, tá certo? E isso aqui é o quê? Raiz quadrada de 1024. Se você não sabe de cabeça, né, qual é o resultado dessa conta aqui, a raiz quadrada de 1024, você pode fazer isso. Fatora a base, 1024 é 2 elevado à décima potência. 2 elevado à décima potência, que estará elevado a 1 meio. Então isso aqui vai dar 2 elevado a quê? 10 vezes 1 meio vai dar 5, não é isso? Então vai ser 2 elevado a 5. 2 elevado a 5 é 32. Pronto, está calculado aqui o valor dessa expressão. Isso aqui é o número 32, escrito de outra forma. Tá certo? Pode ser escrito assim. Poderia ser escrito assim, não é? Poderia ser escrito assim, ó. Poderia ser escrito dessa forma. Mas, se o meu intuito é calcular o valor dessa expressão, geralmente é melhor que eu fatore a base. E aí use as propriedades das potências para calcular o valor da expressão. Ou se eu não puder calcular, pelo menos eu simplifico bastante a expressão, né? Geralmente. Tá bom? Então vamos ver outro caso aqui. Mais um exemplo. Por exemplo, eu posso ter 8 elevado a 1/3. Também tranquilo, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou fatorar a base. É uma maneira. Claro que se você sabe de cabeça que a raiz cúbica de 8 é 2, acabou, isso aqui é o 2. Isso aqui é o 2, porque isso aqui, na verdade, é a raiz cúbica de 8. Né? Eu poderia escrever aquilo ali assim. Raiz cúbica de 8. Quem é a raiz cúbica de 8? É 2, certo? Por quê? Porque 2 elevado ao cubo, por que a raiz cúbica de 8 é 2? Porque 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2 vezes 2, é igual a esse 8 que está aqui dentro. Ou seja, 2 elevado ao cubo, raiz cúbica, 2 elevado ao cubo dá 8. Então, por isso, a raiz cúbica de 8 é 2. Perfeito? Então, se você já sabe de cabeça que a raiz cúbica de 8, raiz cúbica de 8 é 2, aqui você já pode poder dar a resposta imediatamente. Né? Esse número é pequeno, é fácil, mas se você não sabe, você pode fatorar a base, 2 ao cubo, porque 8 é 2 ao cubo, elevado a 1/3, potência de potência. Multiplica os expoentes, certo? Mantém a base, multiplica os expoentes. 3 vezes 1/3 dá 1. Ou seja, isso aqui é 2 do mesmo jeito. Veja que não mudou nada. Para matemática, tanto faz. Você pode... Isso aqui é o número 2. Tá? Então, isso aqui, o 8 elevado a 1/3, é a mesma coisa que a raiz cúbica de 8. Tanto que dá 2. Isso aqui eu sei que é 2. Mas isso aqui também é 2. Então eles são iguais. E você verifica que são iguais quando você fatora a base. Ó. Vai dar, aplicando as propriedades que você já conhece, né? Isso aqui vai dar 1, é 2 da mesma forma. Você pode calcular isso, você pode reescrever isso como um radical, você sabe que dá 2. Ou você fatora a base, nem transforma em radical. Fatora a base, aplica a propriedade das potências, vai dar o mesmo resultado. Então isso aqui, com certeza, já que eu sei que é 2, isso aqui dá 2, com certeza também é a raiz cúbica de 8, é o mesmo número. Para matemática, tanto faz você escrever assim ou assim. O que é uma potência com expoente fracionário? É um radical. É uma outra maneira de escrever um número em forma de radical, tá certo? Então aqui, por exemplo, ó, 343 elevado a 2/3. Mesma coisa, esse 343 aqui, se você fatorar, é 7 ao cubo, tá certo? Porque, ó, 7 vezes 7 é 49. 49 vezes 7 dá 343 certinho. 7 vezes 9, 63. Vão 6. 7 vezes 4, 28. Com 6 é 34 certinho. Tá bom? Então, o 7 elevado ao cubo é 343. Só que ele está elevado a 2/3. E se for você multiplicar os expoentes ali, 3 vezes 2/3 aqui cancela, ficou 2. Tá certo? Então,
7 elevado ao quadrado. 7 elevado ao quadrado é 49. Tá bom? Eu posso resolver dessa forma. Eu posso resolver dessa maneira. Geralmente é melhor. Eu fatoro a base. Agora, eu poderia ter escrito isso aqui em forma de radical. Poderia ter feito isso. Isso aqui é isso aqui também. Raiz cúbica de 343 ao quadrado. Tá certo? É exatamente isso. Ó. Isso aqui pode ser escrito dessa forma. E se eu quisesse resolver dessa maneira, ó, deu 49, certo? Se eu quisesse escrever daquela maneira ali, e se eu quisesse resolver isso aqui, né, eu podia até escrever assim, olha só, daria o mesmo resultado. Fica mais fácil da forma que eu fiz antes. Nesse caso aqui, com essa base, fica mais fácil fatorar a base. Mas se eu quisesse fazer assim, porque representam o mesmo número, eu iria fatorar aqui, ó, o 343. O que é o 343? É o 7 elevado ao cubo, que vai estar elevado ao quadrado, certo? E aí? Raiz cúbica de 7 elevado a 6, porque 3 vezes 2 é 6. Propriedades das potências. Potência de potência multiplica os expoentes. 7 elevado a 6, ora, é como se eu tivesse pego um número e fatorado, ele ficou 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha aqui, raiz cúbica. Apareceu 3 vezes aqui o 7, apareceu 3 vezes aqui o 7, 7 vezes 7, 49. Isso aqui dá 49. Ah, não preciso nem calcular o valor de 7 elevado a 6. Se apareceu 6 vezes, é como se eu tivesse fatorado o número que está aqui. Isso aqui é um número fatorado, né? Fatorando o número, ele apareceu 6 vezes, o 7. Então, como eu quero raiz cúbica, apareceu 3 vezes o 7, apareceu 3 vezes o 7 de novo. 7 vezes 7, 49. Deu o mesmo resultado. Ah, só que é muito mais fácil eu fatorar a base. Só que eu estou mostrando para você que esses dois números representam a mesma coisa. Se você quiser resolver assim, você vai chegar ao mesmo resultado, porque isso aqui é o número 49. Isso aqui é o número 49. Isso aqui é o número 49. E tanto faz você escrever com expoente fracionário ou na forma de radical. Tudo bem? E se eu tivesse isso aqui, ó, 625 elevado a 75 centésimos. Mesma coisa, nós já sabemos que isso aqui pode ser escrito em forma de fração, tá? O que é 75 centésimos? 75 centésimos é 3 quartos, não é isso? 75 centésimos, eu escrevo, se eu quiser em forma de fração decimal ou centesimal, 75 centésimos. Simplificando, essa fração dá 3 quartos. Então, essa potência aqui é a mesma coisa que 625 elevado a 3 quartos. Ou seja, uma potência de expoente fracionário. Se eu quiser, eu escrevo em forma de radical. Isso aqui, se eu quiser, eu escrevo assim. Raiz quarta de 625 ao cubo. Fatoro a base, verifico, vou encontrar o mesmo resultado sem precisar escrever isso. Sem precisar escrever em forma de fração. Eu posso fatorar a base. Eu fatoro a base. Mas se você não quiser fatorar, se preferir, pode escrever em forma de radical e resolver, tanto faz, né? Normalmente é melhor a gente fatorar a base, mas você está vendo que eu posso escrever isso aqui em forma de radical sem problema nenhum. O que é o 625? 625 é 5 elevado à quarta potência, que vai estar elevado a 3 quartos. Potência de potência, 4 vezes 3 quartos, dá 3. Então ficou 5 elevado ao cubo. Esse é o número 125. Pronto, tá certo? Isso aqui é o número 125. Número 125. Que podia estar escrito assim, que poderia estar escrito na forma de radical, raiz quarta de 625 elevado ao cubo. E se você quiser calcular 625 vezes 625 vezes 625, vai achar um número, pode substituir por essa potência que está aqui, né, no radicando. Tá bom? É isso. Agora, mais um caso aqui ou dois para a gente encerrar nosso vídeo. Por exemplo, se eu tivesse 16
elevado a menos 75. Olha só, o expoente agora, além de ser um número decimal, é negativo. Nós já vimos expoentes negativos nos vídeos anteriores, certo? Então, isso aqui é tranquilo. Eu vou escrever o 16 elevado a menos 3 quartos, não é isso? Porque 75 centésimos, 3 quartos. Agora, eu estou querendo calcular essa expressão aqui, calcular o valor dessa expressão, ou simplificá-la, não é? E eu já expliquei para vocês, normalmente, você não é obrigado a fazer, normalmente, você, para resolver expressões que têm expoente negativo, é melhor que você torne esse expoente positivo. Para você trocar o sinal de um expoente, se o expoente estiver positivo, você quiser, por acaso, fazer com que o expoente fique negativo, você pode fazer isso desde que você inverta a base. Ou se ele está negativo, como está aqui, ó, você quer trocar o sinal do expoente, não quer que fique negativo, quer que fique positivo, é o que a gente quer aqui. Normalmente é melhor trabalhar com expoente positivo. Se eu quiser trocar o sinal do expoente, eu tenho que inverter a base. Então eu posso fazer isso, inverter a base e escrever isso aqui, ó, 3 quartos. Posso escrever isso assim. Ou eu poderia pensar assim, ó, uma outra maneira de pensar. Isso aqui é a mesma coisa que isso, ó. 16 elevado a menos 3 quartos, não é isso? Sobre 1. Porque qualquer número pode ser reescrito com o denominador 1. Não é isso? Qualquer número pode ser reescrito com o denominador. Então nada me impede de colocar um denominador 1 aqui. Não mudou nada, continua o mesmo número. Tá assim, ó. Não é isso? E aí, quando eu estou com um número na forma fracionária e um expoente negativo, eu passo ele para baixo, né? Então isso aqui ficaria 1 sobre 16 elevado a 3 quartos. Também posso escrever assim, é a mesma coisa, né? Esse número aqui, na verdade, ele é 16 elevado a menos 3 quartos. Eu posso escrever assim, assim, ou eu poderia aqui, ó, escrever assim, ó. Inverto a base, porque eu quero trocar o sinal de expoente, aqui vira 3 quartos. E isso aqui é fácil também. Eu vou elevar 1 elevado a 3 quartos, dá 1, certo? Isso aqui dá 1. Como é que eu resolvo uma potência de uma fração? Eu elevo o numerador a essa fração. E elevo o denominador a esse expoente, na verdade, né? Se eu tenho uma potência de uma fração, se a base é uma fração, como é que eu calculo isso? Numerador elevado ao expoente, denominador elevado ao expoente. 1 elevado a qualquer número é 1 mesmo. E 16 elevado a 3 quartos, 16 elevado a 3 quartos. Está aqui. Certo? Agora, esse 16 elevado a 3 quartos aqui, ó, já tinha achado aqui, tá? Já estava aqui. Deu a mesma coisa. Tanto faz esse caminho ou esse. 16 elevado a 3 quartos, o que eu vou fazer? Vou fatorar a base. Vou fatorar o 16, que é 2 à quarta potência. Só que está elevado a 3 quartos. Tá certo? Então, 4 vezes 3 quartos, isso vai dar 3. Então, o resultado daquilo ali é 2 sobre 2 elevado a 3. O que deu 3 aqui? Porque é 4 vezes 3 quartos, dá 3. Tá? E isso aqui pode ser reescrito como 1/8. Pronto, é o número 1/8. Certo? Se você quisesse escrever o 1/8 em forma de número decimal, também poderia. 125 milésimos, tá? Aliás, é bom você memorizar isso, né? Que 1/8 é 125 milésimos. Ajuda bastante ter isso aqui de memória, né, amiguinho? Se eu quisesse passar isso para fração, seria 12,5 para fração, não, para forma percentual, 12,5%. É bom você saber que 1/8 é 12,5%, porque é 125 milésimos, né? É sempre bom. Aí que você precisa disso na hora de fazer uma prova. O resultado, a prova, uma questão de uma prova podia ser a forma mais simples de escrever esse número. A resposta poderia não estar assim, nem assim, poderia estar assim. Claro, você poderia dividir 1 por 8 para você achar esse número aqui. Mas se você sabe de memória, ajuda bastante, né? Agilizar. Bom? Então, na verdade, é isso, tá, gente? Então, não tem muito mistério. Se eu fosse fazer essa última expressão aqui, ó, 1/8 elevado, tudo isso elevado
a 2 terços, mesma coisa. Eu vou elevar o numerador a 2 terços, vai dar 1 mesmo. 8 elevado a 2 terços, só que 8 é 2 ao cubo. E vai estar elevado a 2 terços. Então isso aqui é 2 elevado a 2, isso aqui é 1 quarto. 1 quarto ou 25 centésimos, tá bom? Então esse aí foi o nosso vídeo de hoje. Eu deixei aí uma folha de exercícios para você baixar, tá na descrição do vídeo. Um abraço, até a próxima.